Paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 2, que tem como título Missões Transculturais, a sua origem na natureza de Deus. Nós estamos estudando a revista CPAD do quarto trimestre do ano 2023 e agora na lição número 2 nós vamos nos aprofundar em um tema que já estudamos na lição número 1. Nós falamos semana passada sobre missões transculturais, apresentamos esse tema de maneira bem geral, mostrando que a igreja tem um papel muito importante em fazer missões, pregar o evangelho a toda criatura. E agora nesta lição nós vamos entender melhor o que são essas missões transculturais e ver que Deus é o nosso modelo de missionário. Nós temos que olhar para Deus como ele tem agido no mundo, trazendo o ser humano de volta, resgatando o ser humano. E Deus, ele sempre teve a ideia de salvar a humanidade e ele agiu de várias maneiras diferentes para realizar esse resgate. Então nessa lição nós vamos estudar um pouco sobre a natureza missionária de Deus, apresentando ali a vida de Abraão, o chamado de Abraão. A gente vê que ali Deus já mostra que ele realmente tem uma missão como uma atividade principal no mundo, na criação de maneira geral. Então Deus é o nosso modelo de missionário. No tópico 2 nós vamos falar sobre o amor de Deus, que é o princípio fundamental da história da redenção. Não tem como fazer missões se nós não entendermos sobre o amor de Deus. Então a gente tem que falar sobre amor, sobre redenção, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Temos que entender a redenção, como que ela opera. É muito importante nós entendermos sobre salvação para fazermos missões. E no terceiro tópico nós vamos falar sobre a visão bíblica do caráter transcultural da missão. Então a gente vai enfatizar novamente que Deus é um Deus missionário. Ele escolheu Israel para essa missão ali no Antigo Testamento. Israel falhou e agora nós temos a igreja cumprindo esse papel. Então a gente vai estudar esses temas, nos aprofundar nesses temas que eu citei aqui, passando por cada tópico e subtópico da lição. Se você é aluno do EBD, professor do EBD ou alguém que quer entender mais sobre missões, eu convido você a assistir essa aula até o final. Tenho certeza que vai ser uma bênção, que nós vamos aprender juntos aqui. Então aqui eu vou usar o slide em PowerPoint, um slide 100% baseado na revista, com imagens de qualidade, pronto para serem usados. Então você pode usar esse slide na sua igreja. Você pode ministrar uma aula diferenciada, uma aula com recursos didáticos visuais, que chama a atenção do seu aluno. Você não se perde na aula, você consegue ali se concentrar no conteúdo, ministrar a aula completa. Eu tenho certeza que o slide vai te ajudar muito. O nosso slide é muito bom, é de qualidade, você vai ter muito mais tempo para estudar com o slide pronto. E assim, nós temos experiência com a produção desse conteúdo. Desde 2016 a gente produz slides, vídeos, subsídio em PDF e muito mais. Nós temos uma equipe qualificada produzindo esse conteúdo toda semana. E assim, se você fizer a assinatura para baixar os slides, além dos slides vai ter acesso a slides de escatologia, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos. Ou seja, são vários conteúdos. Nós temos mais de 70 sermões disponíveis em PDF para você estudar e se aprofundar mais nos temas da lição e também em outros temas que você quer aprender, estudar e ensinar aí na sua igreja. Então acesse o nosso site, fale com a nossa equipe. Nós temos aqui todas as informações disponíveis para você no nosso site ou envie uma mensagem no nosso WhatsApp. Então é muito fácil, na descrição do vídeo tem aí o link para o nosso site. Basta pesquisar EBD em Foco no Google também, você vai encontrar o nosso site, as nossas redes sociais. Tenho certeza que vai ser uma bênção. E uma novidade que a gente lançou agora foi a leitura diária. Ela está disponível no nosso aplicativo e vamos deixar também disponíveis no nosso site. Então tanto faz no site ou no aplicativo, nós vamos deixar disponível a leitura diária. No aplicativo é até mais fácil, porque você rola ali a página do aplicativo, já está lá a leitura diária, você clica e já ouve a leitura diária. Essa leitura é importante porque ela faz parte da lição. Então você já vai estudando todos os dias um pouquinho da lição. É uma leitura vinculada aos tópicos da lição. É muito importante você acompanhar. E não é somente uma leitura, é um comentário de 10 minutos dessa leitura, levando em consideração o contexto bíblico. Então assim, é muito bom mesmo, é de qualidade essa leitura. Então eu convido você a acompanhar. É um projeto novo e nós ainda não colocamos um horário das postagens, mas é importante você entrar no aplicativo e ver lá se está disponível a leitura do dia. Então aos poucos a gente vai ajustando aqui até que a gente consegue aí definir um horário para você já entrar naquele horário e estar disponível ali a leitura para você meditar na palavra de Deus e já se preparar para a aula de domingo. Bem, vamos entrar aqui no conteúdo da nossa lição, que diz assim, o texto áureo. Quanto a mim,
eis o meu concerto contigo e serás o pai de uma multidão de nações. Gênesis 17:4. Então Deus está falando aqui com Abraão, né, que ele tem um concerto com Abraão, ele tem ali, né, uma aliança firmada com Abraão. Ele será o pai de uma multidão de nações. Então Abraão teve o seu nome mudado, né? Era Abrão, que é pai exaltado, e mudou para Abraão, que é pai de muitos povos, ou pai de muitas nações. Verdade prática. O amor de Deus é a verdadeira motivação do crente para realizar a obra missionária. Então, assim, quando o crente se sentir desmotivado para evangelizar, fazer a obra missionária, cumprir o chamado de Deus nesse mundo, lembre-se de que Deus é amor. Ele te amou, mesmo você sendo pecador, ele te resgatou. Então, esse amor deve nos motivar para fazer missões. Vamos avançar aqui para a nossa leitura bíblica em classe, que se encontra em Gênesis 12, de 1 a 3 e 17, de 1 a 8. Fala do chamado de Abraão. A gente vai avançar para ganhar tempo no vídeo. No entanto, durante a aula a gente vai ler alguns trechos dessa passagem, né, comentando aí esse chamado e fazendo, né, aplicações para a nossa vida. Introdução. A palavra transcultural traz a ideia de um missionário que transpõe as barreiras da cultura de um povo ou civilização para apresentar o amor de Deus. Isso implica interação com todos os povos étnicos da Terra, com os diferentes aspectos da vida das pessoas. Então isso aqui a gente já falou na lição anterior, que nós temos que fazer missões, pregar o evangelho para outras culturas. Deus ama todas as pessoas, então a gente transpõe essa barreira da cultura, a gente vai para um povo diferente, a gente apresenta Jesus para pessoas que têm uma cultura diferente da nossa. E não é para mudar a cultura da pessoa, mas é para transformar o coração das pessoas que vivem naquela cultura, que é um coração pecaminoso, um coração corrompido, mas que o evangelho pode sim mudar o coração de qualquer pessoa, de qualquer cultura. Na lição desta semana, veremos que Deus escolheu uma família para, por meio dela, alcançar todas as famílias da terra. Então Deus escolheu uma família específica e através dessa família todas as pessoas da terra seriam abençoadas. Esse processo se deu por Abraão, sua família, a nação de Israel, a pessoa de Jesus e finalmente a igreja. Então observe que o chamado de Abraão vai até Cristo e através de Cristo todos nós somos abençoados e agora nós cumprimos esse chamado. É uma responsabilidade muito grande. A igreja foi escolhida, foi chamada para fazer essa obra, para participar da missão de Deus, e esse chamado traz grandes responsabilidades. E a gente precisa assumir essa responsabilidade de pregar o evangelho a toda criatura. Assim, contemplaremos a natureza missionária de Deus, bem como o caráter de seu amor com base de toda a prática missionária dos cristãos. Então, o cristão tem que ter como base missionária a natureza missionária de Deus. Olhar para Deus, ver Ele como o nosso modelo de missionário. Tópico 1, a natureza missionária de Deus. 1.1, a natureza missionária de Deus no chamado de Abrão. Observe que aqui o escritor coloca Abrão, que é antes de Deus mudar o nome dele, né? No entanto, durante a aula eu posso falar Abraão. E é o costume, né? A gente falar sempre Abraão, que foi o nome dele que Deus mudou. Então pode ser que eu fale Abraão, mas eu acho que você vai entender bem aí, né? A expressão sai-te da tua terra revela uma ordem de um chamado de Deus para Abrão ir a um lugar que, a princípio, ele não conhecia. Hebreus 11:8, falando ali da fé, né, das atitudes de fé das pessoas do Antigo Testamento, ele fala assim, ó, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Então, Abraão, ele foi motivado pela fé. Ele não tinha uma direção exata, ele simplesmente seguiu o que Deus mandou. Sai da tua terra e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ele confiou nisso e ele seguiu essa orientação divina. Ele obedeceu a Deus e, de fato, Deus abençoou Abraão e abençoou todas as famílias da terra através dessa promessa. Junto com essa ordem veio uma promessa: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então essa promessa diz respeito a uma bênção espiritual para o mundo por meio da descendência de Abraão. Então assim, Abraão não sabia como que seria essa bênção para todas as famílias da terra. Ele não tinha filhos, a sua mulher era estéril e ele realmente não sabia como que isso ia acontecer. Mas ele confiou em Deus, ele teve fé.
Ele simplesmente ouviu a voz de Deus, saiu da sua terra e foi para onde Deus mandou. Então, assim, veio uma promessa e essa promessa se cumpriu. Vamos ver o próximo slide? Nesse sentido, o apóstolo Paulo escreve que essa bênção refere-se ao evangelho revelado em nosso Senhor Jesus Cristo, o descendente legítimo de Abraão. Então, Paulo vai fazer essa interpretação. É claro que isso já estava muito claro nas Escrituras e Paulo, usado pelo Espírito Santo, vai esclarecer para que todos nós tivéssemos esse entendimento, que Jesus cumpriu aquela promessa que Deus fez. A promessa feita, ela se cumpre em Cristo Jesus. Ele é a verdadeira descendência de Abraão. Então, assim, a partir de uma família, Deus providenciou a salvação para o mundo inteiro. Gálatas 3,16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade. Não diz e às posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade, que é Cristo. Então a gente observa aqui que Paulo interpreta a passagem lá de Gênesis, que Deus chama Abraão, dizendo que Deus prometeu para Abraão as bênçãos para a posteridade, ou seja, para uma só. Essa única posteridade é Cristo. Então a gente vê que a promessa de Deus se cumpre em Cristo. E em Cristo Jesus, todas as pessoas são abençoadas. A salvação veio para todos. Então, quando Deus chama Abraão e faz essa promessa, ele está trazendo de volta a humanidade para si. Está resgatando a humanidade. É o plano de salvação sendo executado. Por isso, podemos afirmar que a origem das missões transculturais está intrinsecamente relacionada com a natureza missionária de Deus. Então, o nosso Deus, ele é um missionário, porque ele quer resgatar a humanidade, ele quer salvar todos os povos. A promessa que faz Abraão é que todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então, isso aqui é independente da língua, da etnia, da cultura. Nosso Deus é um Deus que faz missões transculturais. Tópico 1.2, a missão como atividade de Deus no mundo. Para conhecermos a missão como atividade de Deus no mundo, é preciso voltar à revelação especial que o próprio Deus fez na sua palavra. O capítulo 17 de Gênesis nos mostra o Deus soberano e excelso que se relaciona com um ser humano limitado. Nós servimos o Deus Todo-Poderoso, Criador do universo, que a nossa mente não tem a capacidade de compreender. Nós não conseguimos compreender Deus 100%. No entanto, nós temos uma revelação dele nas Escrituras e o que ele revelou para nós, sim, nós entendemos e nós compreendemos. A questão toda é que esse Deus Todo-Poderoso, ele está preocupado conosco, que somos criaturas limitadas, fracas, pecadoras. Então Deus chama-lhe Abraão, um simples homem pecador no meio de um monte de pecadores. Abraão é escolhido não por mérito próprio, mas pela graça de Deus. A gente vê ali a graça de Deus agindo na vida de Abraão. Deus se revela para Abraão, um ser limitado, mas porque ele ama a humanidade e ele quer nos salvar. Ele tem tanto zelo pela sua promessa que trocou o nome de Abrão para Abraão, a fim de reafirmar sua aliança, que transcenderia ao cumprimento geográfico da promessa. Gênesis 17:8. E te darei a ti e a tua semente depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhe-eis o seu Deus. É claro que Deus chama Abraão para fundar uma nação. E essa nação a partir dela é que vem o Messias. Então a gente vai falar daqui a pouco sobre Israel, que é a nação que vem através ali de Abraão. Mas assim, que fique bem claro que tudo isso está vinculado a Jesus Cristo. Então Deus faz a promessa para Abraão, para a sua descendência, e vem a nação de Israel e se cumpre em Jesus. É porque Jesus nasce ali da tribo de Judá, tá? Que faz parte da nação de Israel, cumprindo a promessa que Deus havia feito para Abraão. E em relação ao nome dele, é porque Abrão significa pai exaltado. Abraão, pai de muitas nações. Então Deus faz essa mudança justamente mostrando que, Abraão, você é pai de muitas nações. Você foi o escolhido para que a partir de você se forme uma nação e todas as pessoas da terra serão abençoadas, porque dessa nação vai nascer o Messias. Aqui fica clara a missão
como a atividade de Deus no mundo, ele mesmo e não outro, é o maior protagonista das atividades missionárias. Observe que Deus está preocupado em salvar a humanidade, em alcançar todas as pessoas. Então, a atividade missionária de Deus é o seu foco principal. A missão é a missão de Deus e Ele nos convida para participar dessa missão. Nós somos convidados para fazer missão juntamente com Deus. Isso é um privilégio muito grande. A igreja recebeu esse privilégio, essa responsabilidade de fazer missões juntamente com Deus. Deus age no mundo pela sua graça a fim de reconciliá-lo consigo mesmo. 2 Coríntios 5,19. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e não lhes imputando os seus pecados e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então essa palavra da reconciliação é justamente o Evangelho, que é pregado para que as pessoas possam se converter e o mundo possa ser reconciliado com Deus. Então Deus está fazendo essa reconciliação. O ser humano pecou, se afastou de Deus, toda a criação foi manchada pelo pecado, mas o ministério da reconciliação já está operando no mundo. Por isso, o nosso maior modelo missionário é o próprio Deus. Nós temos que olhar para Deus como o nosso maior exemplo de missionário no mundo. 1.3, o nosso modelo missionário. O modelo missionário básico que dispomos para a igreja na atualidade não se fundamenta em figuras ilustres da história da igreja, nem em projetos contemporâneos de pessoas com feitos notáveis. Então, se a gente olhar para a história da igreja, a gente vai ver muitos homens e mulheres que fizeram missões, escreveram livros, foram extraordinários, tanto antigos, como eu coloquei aqui na imagem do slide. A gente tem Martinho Lutero, John Wesley, Charles Spurgeon, dentre outros, que foram grandes avivalistas. E tem alguns modernos, que morreram recentemente, como Billy Graham também, um pouco mais recente, e muitos pregadores e missionários que estão vivos hoje. Então, assim, a gente tem muitos exemplos próximos. No entanto, a gente não pode achar que eles são o fundamento das missões. Não! O nosso fundamento é Deus. Certamente que os modelos de hoje e os do passado merecem nossa atenção, a fim de ampliar nossa visão missionária, principalmente na aplicação das missões transculturais. Então, assim, o escritor da revista não está descartando esses modelos, esses grandes homens e grandes mulheres de Deus que fizeram aí muitas obras missionárias e missões transculturais, ganharam almas para Jesus. A gente não está descartando isso. A gente tem eles realmente algo que nós devemos prestar atenção para ampliar a nossa visão missionária. Contudo, nosso principal modelo de missões revela-se no próprio Deus, cuja natureza missionária nos é demonstrada no Antigo Testamento. Isaías 55:4. E eis que eu o dei como testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. Então Deus, ao chamar Abraão, fundar a nação de Israel, colocar a nação de Israel como testemunha dos povos, ele está mostrando aqui um modelo de missão que deve ser seguido. Um modelo de missão em que há uma preocupação com todas as pessoas que ainda não ouviram o Evangelho. Nós temos que nos preocupar com quem não ouviu, ou com quem já ouviu, mas não segue. Nós temos que ter essa preocupação. Muitas pessoas já ouviram o Evangelho, quem sabe até foram crentes, depois se desviaram, e muitas vezes a gente fala assim, deixa pra lá, deixa sofrer, não estou mais nem aí, já conhece a verdade. Não deve ser essa a nossa postura. A nossa postura deve ser a mesma de Deus, de procurar a pessoa para conversar, para interagir. A gente tem que ir atrás do pecador, seja um pecador que nunca ouviu o Evangelho, ou aquele que já ouviu o Evangelho, conhece o Evangelho e quem sabe foi crente e se desviou. Nós temos que ter uma atitude parecida com a atitude de Deus, de sempre ir atrás com a intenção de resgatar, de trazer de volta. Nós temos que ser testemunha de Deus nesse mundo, e como testemunha de Deus, temos que agir como o próprio Deus. Ele é o nosso modelo. Tópico 2, o amor de Deus, o princípio fundamental da história da redenção. Vamos lá. 2.1, o amor de Deus. A Bíblia mostra que Deus é amor. 1 João, capítulo 4, versículo 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, não tem como explicar o amor de Deus, porque o próprio Deus é amor. Então, o Deus que nós servimos, a essência dele é o amor.
não tem como nós separarmos Deus do amor de Deus. Não faz o menor sentido, porque ele é o próprio amor. Ele é a personificação do próprio amor. No Antigo Testamento, vemos o seu amor no relacionamento com todos os homens. Deuteronômio 33, 3, parte A. Na verdade, amas os povos. Então, desde o Antigo Testamento, Deus já se revela como esse Deus amoroso, que ama todos os povos. É esse Deus que nós servimos. Também contemplamos esse amor na escolha de Deus por Israel. Então Deus chama a nação de Israel, escolhe a nação de Israel para ser exemplo para outros povos. E ele diz assim, o Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós éreis menos em número do que todos os povos. Então Deuteronômio 7:7 deixa bem claro que Deus escolhe a nação de Israel não é porque tinha algo de especial nessa nação, porque eles eram mais numerosos, porque eles eram mais fortes, porque eles tinham um exército maior, nada disso. A escolha de Deus foi simplesmente pelo seu amor incondicional. E em seu relacionamento com esse povo, num processo de renovação de alianças, em que sua misericórdia e benignidade são reveladas. Deuteronômio 7:9 diz assim, saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Então Deus tem um relacionamento com esse povo. Esse relacionamento ele vai se renovando cada dia mais, baseado na misericórdia de Deus, porque o povo de Israel pecou, falhou várias vezes. A gente vai falar mais disso na próxima lição, a gente vai entrar mais em detalhes, porque a gente vai falar das missões ali no Antigo Testamento. No entanto, adiantando aqui, a gente vê que Deus ama tanto essa nação, que mesmo eles pecando, praticando todo tipo de idolatria, o Senhor está sempre enviando profetas e trazendo de volta esse povo. Então a gente vê, mais uma vez, um aspecto desse Deus missionário que se preocupa com o pecador. No Novo Testamento, esse amor de Deus por todas as criaturas é afirmado e ampliado, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a gente tem o amor de Deus personificado na pessoa de Jesus Cristo, no sacrifício de Cristo. Então Deus amou o mundo de tal maneira que ele executou esse plano de salvação, entregando o seu único Filho, Jesus, para morrer na cruz do Calvário, pagar o preço do pecado. E todo aquele que crê não vai perecer, mas vai ter a vida eterna, vai habitar para sempre com Deus. O Altíssimo é revelado como amoroso, pois ele mesmo é o amor. E este, por sua vez, é a sua própria essência. Portanto, o amor é a base de todo o plano de redenção revelado na palavra de Deus. O amor requer sacrifício. Foi por isso que Jesus morreu na cruz do Calvário. Ele pagou o preço, ele fez o sacrifício por nós. Isso aqui é a expressão máxima do amor de Deus. É a expressão do amor de Deus na sua essência. Então, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário revela a expressão máxima do amor de Deus, porque se não fosse esse sacrifício, nós estaríamos condenados pelos nossos pecados. Os nossos pecados nos levam à condenação, nos afastam cada vez mais de Deus. Mas como Deus é amor, ele resolveu prover um meio de salvação, enviando Cristo para morrer na cruz do Calvário, e ali o amor de Deus alcança a sua expressão máxima e salva a humanidade, salva aquele que crê. 2.2, a redenção no Antigo Testamento. A gente vai se aprofundar agora nesse tema redenção. Precisamos entender o que é redenção, porque isso faz parte das missões. A gente tem que falar de missões, mas falar de missões é apresentar o Cristo crucificado. Redenção significa livrar o escravo de uma escravidão com base no pagamento de um preço por um redentor. Esse é o conceito básico para a visão bíblica da salvação. Então, assim, a ideia é que alguém que é escravizado não tem a capacidade de se libertar. Ele não tem condições de pagar um preço pela sua liberdade. E alguém de fora vai lá e paga esse preço. Isso é chamado de redenção. Então, a pessoa não tem a capacidade de se libertar, mas quem está de fora, alguém que tem essa condição, vai lá e paga o preço e faz essa libertação. Então, a gente vê ali um resgate.
No Antigo Testamento, a redenção está associada à vida familiar, social e nacional de Israel nos seguintes aspectos. Vamos ver aqui como que acontecia alguns resgates no Antigo Testamento, no cotidiano das pessoas ali do Antigo Testamento. O resgate para a libertação de um escravo. O que acontece? Em Levítico 25, 48 a 55, está previsto na lei a situação em que uma pessoa fica muito rica, ele cita lá um estrangeiro, né? Principalmente um estrangeiro, fica muito rico, e aí alguém do povo de Israel fica endividado, devendo essa pessoa, e aí ela tem que se vender como escravo para pagar a dívida. Então existia isso no mundo antigo, a escravidão ali em Israel acontecia nesse sentido. Então a pessoa escravizada, ela na verdade era um servo, ela simplesmente estava servindo alguém porque ela devia alguma coisa e não tinha condição de pagar. Não é escravidão como aconteceu aqui no Brasil, por exemplo, né, que trazia os negros africanos para serem escravizados aqui. Não é desse sentido, que a pessoa vivia debaixo do chicote e tal, aquele sofrimento todo. Não era nesse sentido. É uma escravidão diferente. Muitas vezes, no caso, na maioria das vezes, relacionada a uma dívida. No mundo antigo também tinha escravidão quando um povo conquistava outro povo. E aí aquele povo conquistado muitas vezes servia como escravo. No caso, a própria nação de Israel, né, serviu como escravo no Egito. E também depois que foram para o cativeiro, muitos também serviram como escravo, como servo. Mas isso aí é outra história. Acontece que nesse contexto aqui da nação de Israel, havia possibilidade do resgate, ou seja, alguém de fora poderia pagar a dívida daquele que estava ali sendo escravizado. E ele era resgatado, ele deixava a escravidão. Vale ressaltar que essa escravidão também estava vinculado ao ano do jubileu. O ano do jubileu, que era a cada 50 anos, havia libertação de todos os escravos, porque todas as dívidas eram perdoadas. Então ninguém podia ser escravizado ali em Israel pela vida inteira. Tinha um tempo previsto para essa escravidão. Então acontecia muitas vezes de alguém também fazer essa redenção, ou seja, a pessoa comprava, pagava a libertação desse escravizado. Outra situação que a gente pode falar aqui sobre a redenção é a recuperação de um campo. Isso aqui também é algo que acontecia, eu já expliquei em outras lições, né, que no contexto de Ruth, né, o livro de Ruth trata sobre isso, que era o resgate de um campo. Eu vou explicar aqui rapidinho, para a gente não tomar muito tempo. Ainda tem a letra C e a letra D aqui, né? Mas eu não vou explicar todas, eu vou explicar só essas duas para a gente entender o conceito de redenção. Acontecia a seguinte situação em Israel. A terra não podia ser vendida de maneira definitiva. É importante ler Levítico 25 para entender isso aí por completo. Não podia, ninguém podia vender uma terra de maneira definitiva. Então a pessoa tinha posse da terra, aquela posse era direito dela e da família dela, tinha que passar para os descendentes. Então era o modelo econômico deles, tá? O modelo econômico deles era assim, a pessoa tinha terra e não podia vender a terra. No entanto, se a pessoa passasse por um problema de dificuldade financeira e chegasse ao ponto de vender a terra, de ter a necessidade de vender, essa terra era vendida baseada no ano do jubileu. Então era assim, o ano do jubileu acontecia a cada 50 anos. Vamos supor que faltava 20 anos para o ano do jubileu. A terra era vendida para alguém contando que teria 20 colheitas. Então quem comprava a terra pagava o valor de 20 colheitas. Eu falo, vou te comprar a terra e vou te pagar o valor de 20 colheitas. Por quê? Depois de 20 anos, a terra voltava automaticamente para o dono original, ou para a família, enfim, mas voltava. Então era obrigado a terra ser devolvida. Por isso que a pessoa que comprava a terra, ela fazia tipo um arrendamento, não era uma compra definitiva. Toda compra acontecia baseado no ano do jubileu. Foi isso que Elimeleque fez quando estava passando fome ali em Belém. Ele foi para Moabe e ele vendeu a terra, ele vendeu essa terra dele, né? Ali o livro de Ruth vai relatar isso, não com todos esses detalhes, porque a gente precisa ler Levítico 25 para entender o contexto, mas o que Elimeleque fez foi isso. Ele vendeu a terra porque ele estava passando necessidade, foi embora para uma terra estrangeira, e quando Noemi volta com Ruth, eles têm direito à terra, mas tinham que esperar até o ano do jubileu. Aí entra a figura do resgatador. O resgatador, aquele que vai fazer a redenção, ele
é alguém de fora que tem uma situação financeira melhor, ele compra a terra de volta, baseado também no ano do jubileu, e devolve a terra para a família. Então foi isso que Boaz fez. Ele comprou a terra da pessoa que tinha comprado a terra de Elimeleque, ele comprou a terra de volta, ou seja, ele resgatou a terra, realizou a redenção e devolveu a terra para Noemi. Nesse caso, ele casou-se com Ruth, a terra ficou ali com ele. No caso, ele assumiu Ruth como esposa e ficou com a terra. Isso aqui é mais um exemplo da redenção, como que acontecia a redenção nesse aspecto ali no Antigo Testamento, no caso a redenção de uma terra. Tinha outros casos, como o caso de um macho primogênito. De acordo com a lei, todo macho primogênito, seja animal, seja uma pessoa, era consagrado ao Senhor. No caso dos animais, eles eram sacrificados, mas no caso de uma pessoa, quem tivesse um filho, esse filho, ele não era sacrificado, porque ele era como se fosse feito um resgate dele e não tinha o sacrifício, ele era simplesmente consagrado a Deus. E o resgate de alguém que seria condenado à morte. Então tem também a situação de alguém que seria condenado à morte e ali teria o resgate. No caso, se você ler do 21, 28 a 36, fala a questão de um boi, que vai lá, o cara tem o boi mata alguém. E aí, no caso, pela lei, a pessoa, se ela não cuidou do boi, ele poderia também pagar com a própria vida, mas a vida dele poderia ser resgatada. Ou seja, alguém poderia pagar o resgate e ele não ser morto. De forma resumida, é essa a história. Mas enfim, além disso, a Bíblia mostra também Deus agindo de forma redentora em favor do homem, quando Jacó invoca o anjo que me livrou de todo o mal. Então a gente tem também aqui Jacó falando de um livramento que ele recebe de Deus, tá? Uma redenção. Quando Deus declara a intenção de livrar Israel da servidão do Egito, dizendo: vos resgatarei com braço estendido. Êxodo 6,6, aqui Deus falando do resgate que vai fazer da nação de Israel que está escravizada ali no Egito. Então, o que a gente conclui aqui é que a redenção, no contexto do Antigo Testamento, ela acontecia em vários aspectos da vida cotidiana e as pessoas tinham isso muito claro na mente. Então, quando a gente vai para o Novo Testamento, que é o próximo tópico aqui, o 2.3, a redenção no Novo Testamento, fica relativamente fácil para o judeu da época entender o que Cristo fez, porque isso já fazia parte do cotidiano deles. Então, Paulo escreve sobre redenção, Pedro escreve sobre redenção nas suas cartas, então a gente vê ali o escritor aos Hebreus também, a gente vê que para o contexto daquele povo era muito fácil entender o sacrifício de Cristo, porque Jesus realiza uma redenção, algo que já fazia parte do cotidiano deles. Mas vamos lá. No Novo Testamento, a redenção é estritamente uma atividade divina que é realizada por meio de Jesus Cristo. Efésios 1,7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Então, observe que aqui Paulo usa a palavra redenção, fazendo uma ponte com o que já acontecia no Antigo Testamento. E o que isso significa? Que nós somos escravos do pecado. Paulo deixa bem claro, nessa mesma carta aqui, no capítulo 2, ele vai deixar bem claro essa questão da escravidão do pecado. Então, nós éramos escravos do pecado, não tínhamos condições de nos libertar, porém Cristo veio e pagou o preço do pecado. Ele paga esse preço não ao diabo, mas a Deus, porque a nossa dívida de pecado é para com Deus. E o sacrifício de Cristo paga essa dívida que nós temos para com Deus por causa dos nossos pecados. Então, nós temos uma dívida muito grande e Cristo, que não tem pecado, é o único que tem a capacidade de pagar essa dívida. Ele paga essa dívida e realiza a redenção. Nesse caso, a remissão do pecador é assegurada com base no preço do resgate pago a Deus Pai por Jesus Cristo em sua morte na cruz, o que eu já falei. Então, o preço é pago a Deus por Jesus, cuja obra redentora é declarada no Novo Testamento. Vamos ler aqui Tito 2,14, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Então aqui ele usa a palavra remir, remissão, é a mesma coisa que redenção, é a purificação do pecado, é levando ali para si, é Deus purificando o pecador e transformando esse pecador em um filho, em alguém que vai estar próximo, para formar um povo zeloso, um povo que faz boas obras, tudo isso para glorificar a Deus.
para adorar a Deus. Então a gente tem aqui a obra da salvação sendo executada. Aqui no slide eu não coloquei todos os versículos por questão de tempo, mas vale muito a pena você ler todos esses versículos citados aqui, se aprofundar dentro desse tema da remissão, do resgate do pecador. No entanto, a experiência de redenção só estará completa e consumada na segunda vinda de Cristo, por ocasião da glorificação final do crente. Romanos 8:23. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então, assim, toda a criação será restaurada e nós também temos essa esperança. Nós temos o Espírito Santo, que está em nós, que é a garantia da nossa salvação. E um dia nós teremos um novo corpo, um corpo glorioso, e seremos libertos para sempre da presença do pecado. Isso aqui é a glorificação final do crente. A salvação, ela opera na nossa vida de maneira gradativa e ela vai se consumar na glorificação. É claro que isso já está garantido, essa glorificação é garantida, mas nós temos que esperar essa consumação da salvação. Portanto, o plano de redenção do pecador é o glorioso anúncio da obra missionária que está fundamentada no amor de Deus. Observe que a gente não está fugindo do tema, o escritor da revista não fugiu do tema, porque a obra missionária ela é realizada através da proclamação do plano de redenção, que é fundamentado no amor de Deus. É assim que se faz missões. Tópico 3, visão bíblica do caráter transcultural da missão. 3.1, um Deus missionário. O Antigo Testamento revela um Deus missionário. No livro de Gênesis, Deus trata não somente com uma nação específica, mas com toda a humanidade. Então, Deus está tratando sempre com toda a humanidade. Apesar de que no Antigo Testamento a gente tem a ênfase em Israel, mas o propósito de Deus é fazer com que sua palavra seja conhecida, que ele seja conhecido por toda a humanidade. Por exemplo, na queda do homem, que diz lá Gênesis 3,15, e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Nós temos uma leitura diária da semana passada nesse versículo. Recomendo você entrar lá e ouvir. Eu explico com detalhes esse versículo juntamente com Gênesis 12,3, que também faz parte da leitura diária dessa semana. Então está tudo interligado aí. Mas aqui a gente vê a promessa de salvação para toda a humanidade. Aqui a gente já tem a promessa do Messias. No dilúvio, a gente tem também algo que é para toda a humanidade. Em Gênesis 6,13, então disse Deus a Noé, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Então, assim, Deus está aplicando juízo sobre a nação, porque ele ama a humanidade, e ele ainda está executando aqui o seu plano de salvação. E a eleição de um povo para abençoar todos os demais após a Torre de Babel, que é o caso do chamado de Abraão. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Observe que a promessa é para todos, para todas as pessoas da face da terra. Então aqui Deus está mostrando a sua preocupação, seu amor para com a humanidade, de resgatar a humanidade, de dar salvação para todos. Então a gente precisa crer nisso aqui. Essa promessa já se cumpriu em Cristo Jesus, mas se nós cremos de fato, a gente tem que levar essa mensagem para todas as pessoas. Nesses textos, a falha do homem está caracterizada, bem como o juízo de Deus e sua promessa. Isso aqui é uma característica do dispensacionalismo. Todas as vezes que Deus inaugura uma nova dispensação, a gente vê Deus apresentando a falha, porque houve um erro, houve um pecado, houve uma queda, alguma coisa aconteceu. Tem um juízo e tem uma promessa. Então isso acontece com Adão e Eva na primeira dispensação, acontece também com Noé, já é uma outra dispensação, né? Ali é apresentado a falha, todo mundo pecou, todo mundo errou, tem o juízo, que é o dilúvio, e tem a promessa que Deus faz depois, no caso mostrando o arco-íris, falando, olha, não vou mais destruir a terra com um dilúvio, com água. Então isso aqui é também um marco, né? Isso marca uma nova dispensação. E acontece a mesma coisa com Abraão. A gente vê em Abraão também, né, mostrando ali uma falha, a gente tem também uma promessa, a gente tem juízo. Tudo isso está presente em todas essas histórias, mostrando que Deus está inaugurando uma nova dispensação, é uma nova maneira de Deus se relacionar com a humanidade. Tá? No caso, não são maneiras diferentes de Deus salvar pessoas.
pessoas. Observe que a salvação no Antigo Testamento ela sempre aconteceu pela fé. A salvação nunca foi por obras, a salvação nunca foi por sacrifício de animais, a salvação nunca foi por guardar a lei. Há um erro muito grande das pessoas achar que a lei salvava, o sacrifício salvava. Nada disso. A salvação sempre foi pela fé. Sempre, sempre, sempre. Lá na época de Adão e Eva pela fé, na época de Noé pela fé, na época de Abraão pela fé, na época de Moisés pela fé. Então todo o Antigo Testamento a salvação sempre foi pela fé. No nosso caso, a fé do Messias que já veio. No caso deles, a fé no Messias que um dia viria, crendo nas promessas de Deus. Eles criam na promessa e por meio da fé eles eram salvos. Isso está bem claro em Hebreus capítulo 11, que ele fala dos heróis da fé e tudo mais, sempre falando no Antigo Testamento que todos que alcançaram algum benefício de Deus, a graça de Deus foi pela fé, não foi por obras nem por esforço próprio. Que isso fique bem claro. Então, quando a gente fala de dispensações, dispensacionalismo, a gente não está falando de maneiras diferentes de Deus salvar pessoas, não é isso. A gente está falando de maneiras diferentes de Deus se relacionar com a humanidade, ele revelar a sua lei universal, a sua lei absoluta, ela é revelada em cada dispensação de uma maneira diferente. Para nós, ela foi revelada através do Evangelho. É por isso que a gente não segue a lei do Antigo Testamento, porque a lei do Antigo Testamento foi para a dispensação ali da lei, a dispensação da época do Antigo Testamento. Hoje nós temos a lei de Deus revelada através do Evangelho. Então o Evangelho é que vai guiar a nossa vida. Então no Evangelho a gente tem tudo o que precisa para viver hoje, nesses dias agora, que a gente está vivendo agora. Mas vamos avançar aqui. Assim, o Deus missionário estabeleceu uma estratégia de abençoar a todos os povos por meio de Abraão. E abençoarei os que te abençoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então isso aqui a gente já leu anteriormente, só reforçando, que Deus é um Deus missionário que quer alcançar todas as pessoas. Ele fez isso várias vezes, e sempre confirmou essas promessas. E por último, em Cristo Jesus, isso ficou bem claro. 3.2. A escolha de Israel e sua missão. Por meio de Abraão e sua fé, Deus escolheu Israel para ser um povo especial ao longo da história, para que participasse de modo especial do seu plano e redimir toda a humanidade. Então Deus chama Abraão, Abraão crê na promessa. A nação de Israel é formada a partir de Abraão. Abraão tem Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó teve seus 12 filhos, que foram as 12 tribos de Israel. Depois cada um desses filhos tiveram mais filhos e mais filhos e mais filhos, até que formou-se aí a nação de Israel. Ao estabelecer um relacionamento vertical e correto com Deus, Israel seria o exemplo para as demais nações. Então, Israel deveria ter um relacionamento vertical, ou seja, direto com Deus. E correto. Através da lei, eles tinham ali a luz, o caminho para seguir. E a partir daí, as demais nações seriam abençoadas. Era desejo do Altíssimo que Israel se distinguisse dos outros povos como sua joia preciosa. Deus queria que o povo de Israel fosse diferente dos outros povos. Simplesmente Deus queria que todos os povos olhassem para Israel e falassem: ali tem algo diferente. Aquela nação é uma nação abençoada, ela serve o Deus verdadeiro. Ele queria que a santidade de Israel, como exemplo vivo do poder e de sua graça, atraísse o restante das nações. Entretanto, Israel fracassou nesse propósito. É claro que Deus não foi pego de surpresa. Deus já sabia que Israel ia agir dessa forma. Deus já tinha tudo planejado. Foi por isso que o plano de salvação já incluía desde o início Cristo na cruz do Calvário. Deus não esperava que o povo de Israel fosse agir como resgatador da humanidade. É claro que não. Porque, assim, ali em Israel, tudo que acontecia, sistema de sacrifício, lei, tudo isso apontava para o Messias. Era simplesmente para que o povo olhasse e falasse: tem algo diferente. Tem algo diferente naquela nação, ele serve um Deus verdadeiro. E a partir disso, as pessoas conheceriam mais Deus. Mas assim, Israel não agiu dessa forma. Israel pecou, desobedeceu. A promessa estabelecida em Gênesis 17:8 foi invalidada pela apostasia e infidelidade da nação. Vamos ler Gênesis 17:8. Fala assim: e te darei a ti e a tua semente depois de ti a terra de tuas peregrinações, com toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e ser-lhe-ei o seu Deus. Tá? Agora vamos ler Isaías 24:5. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Observe que a promessa foi uma, mas eles não cumpriram essa promessa.
Está bem claro em Isaías, Jeremias, Ezequiel, que eles realmente não cumpriram o que foi combinado ali com Deus. A aliança com Deus não foi cumprida. Na verdade, assim, Deus cumpriu a sua parte, mas Israel não cumpriu a sua parte. Deus já sabia disso. Deus sabia realmente que eles não iam conseguir. Isso já estava no planejamento divino. Por isso, Israel foi levado para o exílio na Síria, enquanto Judá posteriormente foi levada para o cativeiro em Babilônia. Então a gente tem no ano 722 a.C., a nação do Reino do Norte, que é chamado de Israel, né, Reino do Norte, foi levado para a Síria. Esse povo desapareceu, não temos mais registro deles. Já o Reino do Sul, que é Judá, permaneceu, porque a promessa é que Jesus nasceria da tribo de Judá, e essa nação permanece, porém, eles são castigados, eles são levados para o cativeiro. Lá no cativeiro eles passam 70 anos e voltam para a terra. Então a gente tem aí, né, as consequências do pecado da nação de Israel. Era para ser a nação modelo, era para ser exemplo para os outros povos, mas eles erraram, falharam nessa missão, não conseguiram cumprir essa missão. Mas Deus cumpriu a sua parte da promessa. A partir dessa nação veio aquele que vai salvar a humanidade, Jesus Cristo. A promessa da parte de Deus foi cumprida. Da parte de Israel, não, mas da parte de Deus, sim, ela foi cumprida. Deus cumpriu o que ele prometeu e veio dessa nação, mesmo sendo uma nação desobediente, falha, sofreu as consequências dos seus pecados, mas Deus cumpriu o prometido e abençoou todas as famílias da terra a partir da semente de Abraão. 3.3. A escolha da igreja. O Senhor Deus sempre desejou que os gentios fossem levados à luz. A salvação por meio de Cristo é o cumprimento divino da promessa dada a Abraão de abençoar todas as famílias da terra. Só para deixar bem claro aqui a diferença de gentio e judeu. Tá? O judeu era aquele que pertencia à nação de Israel. É israelita, judeu, hebreu. A gente pode colocar todo mundo aqui como sendo o mesmo povo. E os gentios são aqueles que não são judeus. Então, assim, todo mundo que está fora de Israel são gentios. Então, nós, por exemplo, somos gentios. Do ponto de vista da nação de Israel, nós somos gentios. A mensagem de Deus estava somente para o povo de Israel, mas ela alcançou os gentios através de Cristo Jesus, através do Evangelho. Mas isso já estava previsto no Antigo Testamento. Embora Israel tenha fracassado em seu ministério intercultural, Deus transferiu esse ministério missionário aos filhos do Novo Testamento, a Igreja de Deus. Ou seja, Israel não cumpriu, mas a igreja agora cumpre. Israel foi chamado para participar da missão de Deus, não aceitou. A igreja agora foi chamada para participar da missão de Deus. E aí, será que a igreja aceitou? Nós fazemos parte da igreja, então a gente foi chamado para participar dessa missão. Essa igreja herdou uma incumbência divina, sendo chamada a participar com Deus na evangelização do mundo. Observe que a missão é de Deus. Deus já faz missão. A igreja foi convidada para participar dessa missão. Nós temos essa responsabilidade de levar a mensagem de Deus ao mundo. Por isso, fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Vamos ler Mateus 5, 13 e 14. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Então a igreja deve ser exemplo para as outras pessoas. A igreja deve ser exemplo para o mundo. A igreja tem que ser diferente. Sabe? Ser luz significa brilhar. Brilhar de dia, brilhar de noite, brilhar na escuridão, brilhar onde for. Nesse contexto aqui, é bem interessante quando a gente estuda essa passagem aqui de acordo com o que acontecia naquela época, é porque as cidades eram colocadas no monte. O muro da cidade geralmente era feito com uma pedra que brilhava mesmo de dia. O sol batia e ela refletia aquela luz. Então era vista de longe. Às vezes a gente pensa assim, brilhar de noite na escuridão. Mas não necessariamente, porque naquela época a noite era muito escura, não tinha lâmpada, né? Assim, como tem hoje, né? As lâmpadas na rua e tudo mais. Então é bem provável que fala assim, vocês são a luz do mundo e não pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. É bem provável que a referência aqui seja uma cidade que está sendo olhada de dia. Porém, o seu muro é diferente e ela brilha. Ela brilha mais do que tudo que está ao seu redor. Então a igreja tem que brilhar. Ela tem que mostrar a sua essência. E mesmo tendo coisas boas nesse mundo, a igreja tem que ser 10 mil vezes melhor.
A igreja tem que mostrar que ela realmente é diferenciada, que ela serve um Deus Todo-Poderoso. Ser sal significa dar sabor. O sal ele tinha várias utilidades naquela época. Além de dar sabor, era usado como adubo, dentre outras coisas. Então a igreja tem que ser útil nesse mundo. Ela tem que servir. Ela veio para servir. Nós somos chamados para servir e não para sermos servidos. Então ser sal da terra é ser útil em todos os aspectos. Então nós temos que servir e dar exemplo para que todas as pessoas possam olhar e ver que nós somos diferentes. Tá? Nós realmente somos diferentes. E quando as pessoas veem essa diferença, eles vão procurar saber o que tem diferente em você. Aí a gente prega o evangelho. A gente apresenta porque isso não vem de nós, vem de Deus. É Jesus que habita em nós, o Espírito Santo que habita em nós, que faz nós sermos diferentes. Amém? Chegamos na conclusão que diz assim: vimos a natureza missionária de Deus desde o início da Bíblia. A partir de uma família, Deus planejou a salvação para toda a humanidade. Isso revela que o plano redentor de Deus está fundamentado no seu excelso e glorioso amor pelo mundo todo. João 3,16, que a gente já leu, né? É esse amor que estimula a Igreja de Cristo a levar a sério a obra missionária até que o Senhor Jesus volte. Deus não desistiu do pecador, por isso ele conta conosco, pois é a sua vontade que todos os homens se salvem, como está escrito em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Então aqui nessa lição ficou bem claro que o Deus que nós servimos é um Deus missionário. Ele sempre teve o desejo de salvar a humanidade, de levar a salvação a todos os homens. Ele planejou a salvação desde a eternidade. A salvação de Deus não foi um plano B de Deus. O homem caiu, o que eu faço agora? Não, nada disso. Já estava previsto desde a eternidade. Isso é algo maravilhoso, algo extraordinário. E Deus ele vai se revelando para a humanidade de várias maneiras diferentes. Então, quando ele se revela para Abraão, ele se revela de uma maneira muito específica, mas fazendo uma promessa extraordinária. Abraão, a partir de ti, Abraão, todas as famílias da terra serão abençoadas. Isso se cumpre em Cristo Jesus. Então, hoje nós temos o evangelho revelado por completo. Abraão não tinha. A revelação para Abraão era muito pequena, muito limitada. Mas Abraão creu, ele acreditou. Hoje nós temos a revelação plena, completa. Paulo fala do mistério do evangelho. Por que mistério? Porque era algo que não havia sido revelado por completo no Antigo Testamento, mas foi revelado para nós. Então esse mistério agora não é mais um mistério. Foi revelado, pronto. Nós temos o evangelho prontinho, completo. A única coisa que a gente precisa fazer é apresentar esse evangelho para toda a humanidade. Amém? Eu encerro aqui. A gente tem as perguntas para quem vai usar o slide aí na igreja. E se você é professor de EBD e ainda não usa o slide, recomendo você entrar no nosso site ebdemfoco.com ou enviar uma mensagem no nosso WhatsApp. Na descrição do vídeo tem todas as informações que você precisa para entrar em contato conosco. Na plataforma EBD em Foco, você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. A paz do Senhor, até a próxima aula.